Fala, fiel! Que prazer enorme estar de volta com mais um conteúdo sobre o todo-poderoso Corinthians, o clube que não apenas joga futebol, mas carrega uma nação inteira nas costas. E olha, o momento é de empolgação, de esperança e, claro, de muita expectativa, porque o Timão vem reagindo na temporada e começa a dar sinais de que pode fechar o ano com uma sequência sólida e, quem sabe, até sonhar com voos mais altos. Depois daquela vitória convincente diante do Grêmio, o ambiente no CT Joaquim Grava é outro. Os jogadores estão confiantes, o grupo está mais unido e o técnico Dorival Júnior começa a ter aquele tipo de dilema que todo treinador gosta de ter: quem tirar de um time que está ganhando e jogando bem? Pois é, isso porque praticamente todo o elenco está à disposição, e as opções se multiplicam no momento em que o Corinthians mais precisa. E essa reação não é obra do acaso. Foram 3 vitórias seguidas, sem sofrer gols, mostrando uma defesa firme, segura e muito mais organizada do que em outros momentos da temporada. Contra o Grêmio, a equipe teve postura, personalidade, acima de tudo, um equilíbrio que há muito tempo o torcedor cobrava. O Dorival Júnior parece ter encontrado um caminho que une solidez defensiva e eficiência ofensiva. E o curioso é que tudo isso vem com a adoção de um sistema com 3 zagueiros, algo que muita gente torceu o nariz no início, mas que tem dado um resultado excelente. Fabrício Angeleri, por exemplo, vem sendo um dos símbolos dessa mudança. O argentino, que por muito tempo ficou afastado, voltou mostrando segurança e disciplina tática, atuando como terceiro zagueiro ou lateral mais recuado, conforme a necessidade da partida. É aquele jogador que não aparece tanto, mas cumpre papel essencial no funcionamento do time. E agora vem mais um teste importante: o confronto contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Um duelo fora de casa, sempre complicado, mas que chega em um momento em que o Corinthians pode e deve aproveitar o embalo. O adversário vive uma fase de instabilidade, ainda se ajustando à chegada de Wagner Mancini, e é aí que o Timão precisa se impor. O time vem embalado depois de superar o Mirassol, o Vitória no Barradão e o Grêmio em Itaquera. São 3 resultados expressivos que trouxeram confiança e recolocaram o Corinthians na parte de cima da tabela. E, convenhamos, quando o Timão engrena, é difícil segurar. A torcida já começa a sonhar com uma vaga no G7, quem sabe até na Libertadores. Imagina só o Corinthians voltando a disputar o principal torneio continental, vivendo um 2026 completamente diferente, mais estruturado e competitivo. Pode parecer cedo para falar disso, mas o futebol é feito de momentos, e o Corinthians está construindo o seu. Dorival Júnior sabe que o segredo está na consistência. Foram 34 partidas sob o comando dele, e em metade delas o Corinthians não sofreu gols. Esse número fala por si só. Não é apenas sorte ou acaso, é resultado de um trabalho tático bem executado, de jogadores comprometidos e de uma leitura precisa de elenco. O sistema com 3 zagueiros, que pode variar para uma linha de 4 dependendo da fase do jogo, tem sido a grande arma. Ranieri, por exemplo, é o símbolo da versatilidade. Quando o time precisa, ele recua e atua como um terceiro defensor, mas também tem liberdade para sair jogando como volante. Essa flexibilidade dá ao treinador opções e confunde os adversários. E o torcedor, claro, se anima ao ver um Corinthians que defende bem, mas não deixa de atacar. Afinal, a história do clube é feita de raça, mas também de futebol bem jogado. E é impossível falar dessa boa fase sem citar o trio que tem encantado o torcedor: Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Quando esses 3 estão juntos, o Corinthians vira outro time. É o que muitos já chamam de Corinthians Prime. A movimentação deles, a troca de passes e a capacidade de decidir jogos têm sido determinantes. E a estatística é curiosa: com os 3 em campo, o time quase não perde. A única derrota com esse trio titular foi naquele jogo esquisito contra o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador, pela Libertadores, uma noite atípica em que nada deu certo. Fora isso, o aproveitamento é impressionante. Memphis traz técnica e visão de jogo, Garro dita o ritmo do meio-campo e Yuri finaliza com eficiência. É o equilíbrio perfeito entre criação e conclusão. Mas Dorival terá que quebrar a cabeça para escalar o time ideal. Com tantos retornos, ele finalmente tem praticamente todo o elenco à disposição.
Breno Bidon, Roger Martinez e Ranieri voltam de suspensão, e os lesionados estão recuperados. Mateuzinho e Maicon já haviam retornado, e a sensação é de que o treinador terá, pela primeira vez em muito tempo, o grupo completo para montar sua estratégia. E aí vem o dilema: manter o esquema com 3 zagueiros, que vem funcionando tão bem, ou voltar à linha de 4 para encaixar os meias e atacantes que pedem espaço. É aquele tipo de decisão que define rumos de uma temporada. O torcedor pode até ter opiniões divididas, mas uma coisa é certa: o Corinthians hoje tem um time titular muito competitivo e um treinador que conhece o elenco como poucos. Aliás, vale destacar como Dorival conseguiu resgatar a confiança de jogadores que estavam em baixa. O próprio Angheleri, citado antes, é exemplo disso. Depois de um longo período afastado, voltou com personalidade e tem jogado em alto nível, a ponto de merecer renovação. Gustavo Henrique reencontrou sua melhor forma e virou peça-chave na defesa. E até os mais jovens, como Bidon e Ranieri, mostraram maturidade e entendimento tático. É o tipo de evolução que só acontece quando o ambiente é bom, quando o vestiário está fechado em torno de uma ideia. E Dorival, experiente, soube criar isso. Ele não precisou revolucionar, apenas corrigiu o que estava errado, deu identidade e equilíbrio à equipe. O resultado está aí: o Corinthians se tornou um time difícil de ser batido. E se a defesa é o pilar, o ataque é o reflexo da confiança. Memphis Depay tem sido assunto dentro e fora de campo, não apenas pelo que faz jogando, mas também por suas declarações recentes. Depois do último jogo, o holandês deu uma entrevista em inglês e deixou claro que entende as críticas, mas fez questão de colocar as coisas em perspectiva. Disse que na seleção da Holanda o contexto é diferente, que lá a bola chega com mais frequência, que o time tem outra dinâmica ofensiva, e que no Corinthians às vezes precisa se adaptar a uma realidade diferente. Foi uma fala sincera, que dividiu opiniões, mas que também escancarou algo que muitos já sabiam: o nível de exigência que ele tem é altíssimo, e isso é bom para o clube. Ele cobra, mas também se cobra. Memphis sabe que pode entregar mais, e quando está em campo com Garro e Yuri, o Corinthians funciona de outro jeito. O torcedor, claro, tem memória. Sabe que Memphis foi decisivo no título paulista e que, em vários momentos do ano passado, o Corinthians reagiu graças a ele. É normal que críticas apareçam quando o time oscila, mas a verdade é que o holandês continua sendo um dos pilares técnicos da equipe. E, convenhamos, um jogador com o currículo dele falando sobre o que o time precisa evoluir é algo que precisa ser ouvido com atenção. Ele também afirmou que o Corinthians ainda não está pronto para disputar títulos grandes, que é um time em formação, e isso mostra a maturidade. Porque é melhor reconhecer limitações do que vender ilusões. O elenco é bom, o time titular é competitivo, mas falta profundidade. Quando as opções do banco entram, o nível cai. Isso é fato, e Dorival sabe disso melhor do que ninguém. Mesmo assim, o torcedor tem motivos para acreditar. O time está encaixado, o ambiente é positivo e o futebol voltou a aparecer. O Corinthians tem um estilo mais claro, um padrão de jogo reconhecível e, principalmente, um espírito de equipe que lembra os grandes momentos da história recente. É o Timão de volta à sua essência, organizado, competitivo e vibrante. O próximo desafio é manter essa consistência, seguir pontuando e mostrar que essa sequência de vitórias não é apenas uma fase, mas o início de algo maior. E o clima no CT Joaquim Grava mostra bem o quanto o ambiente está leve, mas ao mesmo tempo competitivo. Depois da vitória diante do Grêmio, o grupo se reapresentou na segunda-feira com aquela sensação de dever cumprido, porém sem tempo para relaxar. O calendário não dá trégua e o confronto com o Red Bull Bragantino já bate à porta. O Dorival Júnior comandou uma atividade regenerativa para quem atuou mais de 45 minutos. Em paralelo, os demais fizeram um trabalho de força e intensidade na academia. No gramado, o técnico organizou um treino de posse de bola com 10 contra 10, testando movimentações e ajustes no sistema que vem dando certo. A equipe está focada, com todos os detalhes sendo trabalhados para repetir o desempenho sólido que marcou as últimas rodadas. O Corinthians entra em campo com uma confiança que há tempos não se via. E essa confiança é reflexo de um trabalho de bastidor que vem sendo elogiado internamente.
A comissão técnica conseguiu equilibrar cargas físicas, dar rodagem aos mais jovens e, ao mesmo tempo, manter a espinha dorsal da equipe com ritmo competitivo. O torcedor pode até não perceber, mas o planejamento para esse trecho da temporada foi feito com cuidado. O objetivo é fechar o ano em alta, com uma base sólida para 2026. O elenco entendeu o recado e abraçou o projeto. Jogadores que antes eram apenas alternativas hoje disputam posição e pressionam os titulares, o que naturalmente eleva o nível dos treinos. Dorival tem repetido a frase de que time bom começa no treino, e parece que o grupo comprou a ideia. Um bom exemplo disso é o goleiro Hugo Souza, que vive uma das melhores fases da carreira. Ele foi convocado para a seleção brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia, e essa notícia caiu como um presente para o vestiário. O grupo comemorou muito, não apenas pelo atleta, mas pelo reconhecimento ao trabalho coletivo. Hugo é símbolo da segurança defensiva que o Corinthians exibe. Seguro, maduro e com personalidade, ele virou um dos pilares dessa sequência invicta. E é curioso como a defesa, que tanto sofreu no início do ano, agora virou motivo de orgulho. Foram ajustes sutis, posicionamentos corrigidos, principalmente, comprometimento. Quando o time inteiro marca junto, o resultado aparece. Dorival Júnior sabe que a base de um time campeão começa por trás. O Corinthians dos tempos de Tite e de Carille provava isso, defesas sólidas que sustentavam o jogo e permitiam o brilho dos homens da frente. E é justamente isso que ele tenta reconstruir. Com Ranieri ajudando na proteção, Maicon recuperando bom futebol e Garro dando toque de classe na armação, o meio-campo tem sido o elo entre os setores. Quando o time recupera a bola, a transição é rápida, e é aí que Memphis e Yuri fazem a diferença. O holandês, mesmo envolto em polêmicas por suas declarações, tem mostrado em campo o porquê de ser tão importante. Ele busca o jogo, abre espaços e tem aquela frieza rara em momentos decisivos. Já Yuri reencontrou o caminho dos gols e parece mais leve, mais confiante. A grande questão agora é como Dorival vai administrar tantos nomes disponíveis. A volta de Bidon, Roger Martinez e Ranieri cria opções interessantes, mas também impõe decisões difíceis. O treinador terá de escolher entre manter o esquema com 3 zagueiros ou dar lugar a mais um meia. Se optar pela linha de 4, o time ganha poder ofensivo, mas perde a consistência defensiva que foi a marca das últimas vitórias. Se mantiver o trio de zaga, alguém importante pode ficar fora. É aquele tipo de dilema que só os grandes técnicos enfrentam, e Dorival, com sua experiência, sabe equilibrar bem esse tipo de situação. O torcedor observa e comenta, cada um com sua escalação ideal, mas o importante é que agora a disputa real por posição. Outro ponto positivo é o aspecto físico. A equipe tem mostrado fôlego para jogar em alta intensidade até o fim. Isso é mérito da preparação física e também da gestão de elenco. Em momentos anteriores, o Corinthians sofria com desfalques e lesões seguidas. Agora, com o grupo mais equilibrado e a carga de treinos controlada, os resultados aparecem. Até os mais experientes, como Maicon e Gustavo Henrique, conseguem manter bom ritmo durante os 90 minutos. Essa condição é essencial para o estilo de jogo que Dorival implementa, com marcação alta e recuperação rápida. Mas, apesar do bom momento, o treinador e o elenco evitam euforia. O discurso é de pés no chão. O Corinthians sabe que ainda há muito a evoluir e que o caminho até uma vaga na Libertadores é longo. O campeonato é equilibrado, e cada ponto conquistado pode fazer diferença no final. Dorival tem reforçado a importância de manter a regularidade. O objetivo é continuar somando pontos, garantir uma posição segura na tabela e, se possível, sonhar com algo maior. O torcedor percebe essa postura madura e gosta disso. A equipe não se deixa levar pela empolgação, mas também não perde o brilho e a vontade de vencer. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Na calada da noite, os bastidores do futebol brasileiro foram abalados por um rumor que já começa a fazer o coração da Fiel bater mais forte. Fontes não oficiais, mas muito próximas de dirigentes empresários, dão conta de que um acordo milionário foi fechado às escondidas,
e o nome de Pedro, atacante destaque do Flamengo, está no centro de toda essa movimentação. A notícia ainda não foi confirmada oficialmente por nenhum dos clubes, mas a intensidade dos boatos já basta para incendiar redes sociais e bares por todo o país. Segundo informações que circulam nos corredores da bola, a negociação teria sido costurada com extremo sigilo, fora dos holofotes, em reuniões discretas e longas conversas entre empresários, dirigentes e o próprio jogador. O Corinthians, que há tempos busca reforços de impacto para sua linha de frente, seria o destino provável do jovem atacante. A torcida já começou a imaginar o poder de fogo que Pedro traria ao ataque alvinegro, e a ansiedade toma conta. No Flamengo, claro, a possibilidade de perder um dos principais nomes do elenco é sentida como um baque. Pedro vinha sendo decisivo nos momentos mais importantes, e sua saída deixaria um vazio no ataque rubro-negro. No entanto, a cifra envolvida na negociação seria suficiente para convencer o clube carioca a abrir mão de um de seus ativos mais valiosos, e fontes garantem que o negócio seria vantajoso financeiramente, abrindo espaço para novas contratações. Enquanto isso, nas redes sociais, os torcedores do Corinthians não param de celebrar a perspectiva de um reforço de peso. Há quem já faça projeções de gols, assistências e partidas decisivas. Os rumores, embora ainda não confirmados, têm gerado uma expectativa tão grande que alguns chegam a se perguntar se a diretoria do Timão não deveria acelerar o anúncio oficial apenas para acalmar a ansiedade da fiel. Entre sussurros de bastidores e postagens ansiosas, uma certeza circula entre os apaixonados por futebol: se Pedro realmente desembarcar no Corinthians, a temporada promete emoções fortes. O clima de segredo e mistério só aumenta o fascínio em torno da possível transferência, e a torcida já começou a sonhar com o que muitos chamam de reforço dos sonhos. Até lá, resta acompanhar os sinais, rumores e possíveis vazamentos, mas uma coisa é certa: a Fiel tem motivos de sobra para comemorar, e o futebol brasileiro, mais uma vez, se prepara para um capítulo de mercado eletrizante. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!